Bom dia a todos que estão aqui presentes, é um prazer estar com vocês. Bom, hoje nós temos aqui uma série de webinars essa semana e a próxima, dia 28, que também será comigo, que vai abordar essa área, tanto o AV, a parte de satélites, a parte de defesa em si, tá certo? Bom, o tema de hoje, como vocês podem ver, é engenharia de sistemas para UAVs e SATCOM com Model Based System Engineer. Tá? Simule, integre e verifique sistemas aeroespaciais com o MATLAB e Simulink. Fiquem à vontade em participar no chat, tá certo? Coloquem suas perguntas. Se possível, colocarei alguns links ali também para que vocês possam ir vendo esses produtos que vão ser apresentados, os exemplos, no próprio site da Metrics. E não hesite de nos consultar, né, se querem prolongar mais esse papo por e-mail e depois próximos encontros marcados em vídeo, tá certo? Pois bem, começando aqui, o que nós vamos apresentar hoje são 5 temas, tá, no desenvolver deste webinar. Na primeira parte de introdução ao Model Based System Engineer, né, muitos podem se surpreender com esse nome ou nem sabem direito o que é, né, essa arquitetura funcional e integração de requisitos. E também, né, como depois no segundo item, ferramentas essenciais para um MBSE, né? Quais são as ferramentas que a Metrics oferece para esse Model Based System Engineer? No terceiro item, nós temos as aplicações práticas, focados aqui para o AVES e Sistema de Comunicação via Satélite, o SATCOM. No quarto, nós temos os benefícios das simulações, com o uso do MBSE com as ferramentas da Metrics. E para encerrar este webinar, no quinto item, temos aqui um exemplo específico do Satellite Communication Toolbox para a área SATCOM, visualização de órbitas, modelagem, propagação para constelação de satélites. Um dos benefícios que essa toolbox traz, tá certo? Bem, e aqui vamos então ao nosso primeiro item, introdução ao Model Based System Engineer, arquitetura funcional e integração de requisitos. Bom, muitos podem perguntar o que é MBSE, né? Muito fala na Metros, né, o Model Based Design, mas tem também mais uma outra sigla, MBSE, por quê? E depois por que usar? Bom, o Model Based System Engineer é a abordagem moderna para projetar e gerenciar sistemas complexos. Vamos falar, sistemas complexos e críticos, como vocês vão ver aqui, satélites, também aplicado na área de aviação, na área de UAVs, são sistemas completos, críticos, tá? E de vez em usar inúmeros papéis de documentação de texto para descrever esse projeto, o Model Based System Engineer utiliza modelos digitais, como diagramas e simulações. E por que usar? Bom, menos trabalho. Vamos, com as ferramentas que vou apresentar da Metrics no decorrer da apresentação, vai ser a possibilidade de detectar erros antes de refazer os prototipos caros. Comunicação clara é um modo visual que mantém todos alinhados, todos do projeto são alinhados, gestores, engenheiros e clientes. Decisões embasadas. As ferramentas te permitem comparar alternativas, trade-offs, em tempo real. Também funciona em alto nível. Sim, porque captura necessidades, documenta o que o cliente espera, ao alcance do drone, por exemplo, cobertura do satélite, freagem do veículo. Estamos falando de arquitetura de sistema, divide o sistema em blocos, módulos e define como eles se conectam, tá? Um refinamento interativo, certo? Você refina requisitos e design em ciclos curtos, usando simulações para validar passo a passo. Estamos falando de sistemas críticos, modelagens, simulações super grandes, com vários pedaços. Ter esse refinamento interativo te dá muito mais rastreabilidade e confiabilidade do seu projeto. E, por final, validação, certo? Garante que, ao integrar tudo, o sistema integre atenda os objetivos iniciais e sem surpresas. Tá? E para falar sobre isso, antes de mostrar diretamente quais são as toolbox que a Metros oferecem para isso, temos que relembrar um pouco o nosso V da engenharia, certo? Essa é a base do Model Based System Engineer, certo? No lado esquerdo, como você pode ver nesse V, o lado esquerdo descendente
para que muitos não conhecem CV ou então têm dúvidas de como funciona. Ai, eu me perco toda. Bom, no lado aqui, descendente, é o planejamento e detalhamento ali. É como se você fosse construir uma casa, certo? A ideia geral. Você vai detalhando cada vez mais o que o sistema precisa ter, das grandes ideias aos pequenos detalhes. É como uma casa, você vai desde a fundação até depois o reboque ali do quarto X, o seu escritório, entendeu? Você define esses requisitos. O que o sistema deve fazer? Depois, como será cada parte desse subsistema? E, por fim, se desenha cada componente peça, tá? E aí você tem também, né, o ponto mais baixo. O ponto mais baixo, né, que é o nosso ali traceability ali, implementação hardware, soft, ali é o mãos às obras. Ali nós temos uma paleta das toolbox ali, se seu sistema é para parte de engenharia, de energia, de óleo, de gás. Se for para automotivos, tem uma paleta de toolbox para isso. Se for para a parte aeroespacial, tem uma paleta. Se for para a parte de rádio, né, comunicação, antenas, outra paleta. Se também for para a área de saúde, também tem paletas da Metros. Ali é mão na obra, é a parte mais do baixo do V. É quando definir o que vai fazer, como se fosse na mesma casa, começaram os pedreiros a meter a mão ali, fazer o cimento e mão na massa. Agora, o lado aqui ascendente, o lado direito desse V, né, é o que fazemos depois. Lembre-se, para alguém entrar dentro de uma obra, depois que está pronta a estrutura, né, vocês se compram um apartamento na planta, até mesmo está construindo a casa, você já não começa todo mundo, não. Primeiro tem o teste, se está fluindo todo o sistema de esgoto, está conectando, se todas as luzes estão ligadas, certo? Você faz ali, testando e confirmando, das pequenas peças ao sistema completo, certo? Isso que é essa parte aqui que a gente vai ascendendo, subindo. E o mais legal disso tudo, né, como vocês podem ver, se conecta essas pontas, tá? Porque às vezes você vai validando, nossa, por exemplo, na própria casa, fui ali no segundo andar, não correu bem o sistema de hidráulica ali, vou ter que voltar para o outro lado, se conecta essas pontas, sempre validando ali o que foi planejado, verificando esse sistema, certo? Testando cada componente individualmente, testando subsistemas, grupos de componentes, testando o sistema inteiro para ver se ele atende a todo esse requisito. Tá? Porque aí, por final, você valida o sistema todo e resolve o problema real para o qual foi criado, certo? E uma coisa, né, que sempre está rugindo, o tempo. O tempo sempre está ali. Quem tem até uma obra sabe muito bem como que é. O tempo é o grande peça ali e está ali em todo momento, tanto na descida como na base e na subida, o tempo está rodando. Muitas vezes é o tempo que, às vezes, pode ser até o grande inimigo ali, certo? O grande lance desse V na engenharia para sistemas críticos é que assim você garante a qualidade, correto? Esse modelo V te ajuda a criar sistemas robustos, garantindo que o que foi planejado seja bem construído e funcione corretamente para o usuário, tá? E aí a gente passa a perguntar, mas por que o Model Business System Engineer é essencial para o setor aeroespacial? Bom, estamos falando de complexidade dos AVs e STATCOMs. Cada vez mais estão mais complexos esses projetos, certo? Estamos falando dos custos altos e riscos elevados de integração tardia. Então, por isso se faz ser importante o Model Based System Engineer. As exigências de certificação e segurança cada vez mais rigorosas. Estamos falando de áreas que têm seus requisitos, suas exigências, suas certificações, tá? E para controlar tudo isso, né, o Model Based Systems Engineer ajuda muito. Necessidade também de reduzir o time to market com soluções digitais. E aí vem, então, as ferramentas essenciais para o Model Based Systems Engineer na Meteors, certo? Bom, para falar sobre isso, vamos falar de um dos produtos da Meteors que foi lançado em 2019, é o chamado System Composer. O System Composer é uma plataforma de Model Based System Engineer da Meteors construída sobre MATLAB e Simulink. Ele oferece tudo o que você espera de uma ferramenta de MBSE,
tá? E o que que você espera de uma ferramenta desse tipo? Bom, primeiro, você espera diagramação de composições, estereotipos e propriedades para estender elementos de modelo, definição gráfica, de interfaces, componentes de fluxos de dados, certo? Descrição visual de comportamento dos módulos. Também, o grande diferencial são as vistas baseadas em consultas. Ele mostra ali quem consultou, quem mexeu. Você pode aplicar um filtro nesse modelo inteiro, né? Que a gente está tratando aqui um modelo inteiro, vamos supor, de UAV, e aí você vê em tempo real apenas os blocos que te interessam. Quando o modelo muda, a vista e se atualiza automaticamente. Então, se alguém ali, vamos supor, de algum AV, está mexendo ali numa hélice ali vamos supor, são 6 hélices nesse UAV, e mexeu numa hélice, fazendo um estudo ali, já se automatiza tudo que foi feito ali nos demais, entendeu? Falando que houve ali uma atualização. E também quem mexeu, quem foi a área que mexeu ali? Não, foi vibração porque estava afetando outro componente, estava afetando o braço ali, então tudo isso fica registrado, tá? E além disso, o System Composer, né? Ele se conecta com todo o ecossistema da Matrix, né? Usando o MATLAB até o Python para rodar análise de sistemas diretos, tá? Nesses estereotipos, correto? Então, isso ajuda muito, tá? E aqui que nós temos também, né? Além do aqui, o Python, análise de sistemas de otimização, ele também conecta com a parte de requirements to box, requisitos e casos de uso, certo? Você gerencia os requisitos e esse toolbox, Require Toolbox, vai te garantir a rastreabilidade, a validação e intercâmbio de informações com outras ferramentas de gestão de requisitos, ou seja, também ele conversa com outras ferramentas de requisitos, como o DORS, por exemplo, tá? E por fim, ele permite importar código MATLAB do modelo Simulink e outros modelos, né, CATIA e tal, né, o mesmo código escrito até à mão, para ligar o seu design de alto nível à implementação real. Tudo isso dentro de um mesmo ambiente de arquitetura. E, em resumo, o System Composer faz a ponte entre ideias complexas e execução controlada e validada de seu sistema, certo? Nesse próximo slide, mostro até também, né, que é uma das muitas perguntas, o System Composer se conecta com as diversas linguagens de projeto. Sabemos que não existem só uma linguagem, são várias outras linguagens também existem. Aí destacamos a palavra interoperabilidade, certo? Então, você vai ter linguagem para modelagem de sistemas e linguagem para aspectos específicos do sistema. Tá? Você tem ali o SysML-V1, SysML-V2, que é linguagem para modelar sistemas, e você tem o ADLS e o DDS Proxbuf, linguagem para aspectos específicos também do sistema, certo? São linguagens e tecnologias, né? Muitos podem estar ali, o que são isso? São linguagens e tecnologias para descrever características muito específicas do sistema, como o o AADL, né? Que é o Architecture Analysis and Design Language, usada para sistemas em tempo real críticos e embarcados, foco em desempenho e segurança. O DDS, né, que é comentado aqui também, é o Data Distributed Service, que o que ele é? Para comunicação em tempo real em sistemas distribuídos, tá? E outra coisa que o nosso System Composer permite, né? Ele não te prende a uma única forma de trabalhar, tá? Ele é flexível, como se mostra aqui. Permite te integrar com os designs de arquitetura, com diversas ferramentas e padrões, certo? Garantindo que o seu projeto se encaixe em diferentes fluxos de trabalho e ainda atenda a requisitos específicos, tá? E o nosso V de engenharia, como ficaria com o System Compose? Bom, ficaria algo bem bonito, certo? E algo até mais fácil de ser compreensível. Vamos lá. Bom, como eu já apresentei para você, o System Conforce é a ferramenta da método de design e análise de arquitetura para sistemas e softwares, né? Se encaixa nas fases de definição e também de composição, o lado esquerdo, V, e serve como ponte para as fases de implementação e verificação, validação, tá? Nós temos aqui a fase 1,
que seria a fase 1? Modelagem de alto nível. Aqui o System Composer, ele vai te permitir a modelagem de alto nível, suas funcionalidades e interface, ajudando a definir os requisitos e comportamentos esperados do sistema como um todo. Você cria modelos de arquitetura e representa o sistema conceitual, os seus principais elementos. Isso te ajuda a traduzir as necessidades operacionais de cada bloco do sistema. Na parte 2 ali, que a gente fala ali, naquele quadradinho, System Level, você ali decompor o sistema em componentes e subcomponentes. Aqui com o System Composer, você pode decompor o sistema em componentes e subcomponentes, definindo suas interfaces e alocação de requisitos para cada parte, permitindo assim que os requisitos sejam vinculados ao elemento de arquitetura e facilitando a rastreabilidade, certo? Na fase 3 aqui, que a gente está em Subsystem Requirements, System Composer aqui mais focado na arquitetura, ele pode ser aqui dessa decomposição contínua, refinando os subsistemas em componentes mais detalhados, certo? Você vai ter ali mais detalhes ali. Excelente para isso é o System Composer, permitindo que você especifique o comportamento através de portas, fluxos de dados, alocação de funcionalidades. Na parte 4, que é o projeto detalhado de componentes, aqui, o System Composer vai ser mais focado na arquitetura. Ele pode servir como ponto de partida para o design detalhado, tá? E sempre a palavra aqui, traceability, certo? É a palavra em inglês, né? Que seria rastreabilidade, certo? Que é um dos grandes benefícios do System Composer. Ao longo de todo o V, é a capacidade de manter essa rastreabilidade entre requisitos, elementos de arquitetura e até mesmo para a implementação de Simulink e Stateflow, certo? E aí, continuando o V da engenharia com as outras toolbox da Meteors, certo? Bom, na parte 4, lembra que é a parte que mãos a obra? Bom, aí você tem Simulink, Stateflow, as toolboxes específicas para o seu projeto, certo? O Code Generation, que se por um acaso você vai mexer com hardware, tá? Na fase ali 5, verificação de componentes. Bom, novamente, Simulink, Stateflow, Simulink Test, Requirements Toolbox, MATLAB Test, certo? Na fase 6, verificação de subsistemas. Você vai ter Simulink toda a família. Lembrando que a família vai ser de acordo com sempre o seu projeto que você propõe, que você está proposendo a fazer. Na fase 7, verificação de sistemas, Simulink e família também. Aí você vai ter ali o sistema completo integrado e testado no ambiente Simulink. Aqui pode envolver simulações em RIO, Hardware in the Loop, Software in the Loop, onde parte dos sistemas são substituídas por hardware ou software real, certo? Um dos exemplos aqui, né, já que a gente está abordando também, Satcom Communication Toolbox e outras ferramentas fornecem modelos de canal de ruído realistas para simulações complexas, tá? Na fase 8, a validação de sistemas. Essa validação se concentra em garantir que o sistema atende às necessidades do usuário final e aos requisitos operacionais, certo? Embora a validação final geralmente ocorra em campo com o sistema físico, as ferramentas da Metrworks podem suportar simulações de validação de alto nível. O System Composer aqui pode ser também usado para validar a arquitetura em relação aos requisitos de alto nível. E a fase 9, bom, aqui, né, são as operações diárias ou manutenção, certo? Os modelos desenvolvidos podem ser usados para diagnóstico, monitoramento de desempenho e futuras atualizações e melhorias do sistema, certo? Bom, portanto, em resumo, o V da engenharia, até rodar aqui um videozinho, o V da engenharia e os produtos da Matters, nós temos quem? Nós temos o System Composer, que foca na arquitetura de alto nível e na decomposição, ligando os requisitos de estrutura do sistema ao lado esquerdo do V, e é uma ferramenta de design antes da implementação. E também a gente tem no lado direito toda a família Simulink, Stateflow e Toolbox específicas
para implementação detalhada do seu projeto. E qual é o grande diferencial de usar os produtos Metrics? É rastreabilidade e interoperabilidade. Palavrinha complicada, mas te ajuda muito num projeto de um sistema crítico, ok? Bem, continuando nossa apresentação, aplicações práticas, né? Ok, mostrei as ferramentas, mostrei ali como cortar o pão, as facas disponíveis e bem afiadas, que são as toolbox da Matters. Como, como são as aplicações práticas? E, focando a apresentação de hoje, o AV Sistema de Comunicação via Satélite, o SATCOM. Antes de tudo, nós temos que apresentar quais são os desafios do setor. Quizás muitos não sabem quais são os desafios ou pensam só que são, é só colocar o bichinho lá em cima. Não é bem assim, não. Mas vamos lá, quais são os desafios? Bom, estamos falando de complexidade de integração. Integração com sensores, atuadores, algoritmos de controle, comunicação. Já pensou nisso? Verificação e validação, exigência de seguranças aéreas, temos os DUs, temos as normas ANAC, né? Que mais? Arquitetura e software embarcado, múltiplos modos de voo, certo? Múltiplos modos de voo. Temos a conectividade, enlace de dados ali, todos os dados em tempo real, redundância de link, todo mundo tem que estar conectado, não pode dar BO. Ciclos de projetos curtos, evolução rápida das missões, exige revisões ágeis de requisito, certo? E o gerenciamento desses requisitos, a rastreabilidade. Vocês vão sair com essa palavra na cabeça, rastreabilidade e interoperabilidade, né? Tem dois cãezinhos ali para esquecer sobre isso, correto? Bom, e como o Model Based Design e as toolbox ali da Metros ajuda nisso? Bom, aqui são dois slides que todos aqueles desafios vão ser divididos ali, como o MBSE ajuda e quais são os toolbox sugeridas para isso. Para complexidade e integração, o Model Based System Engineer vai te ajudar na modelagem de arquitetura global, na Mission Payload, certo? No COMOS, no Flight Control. Aqui nós temos System Composer, lógico, Simulink, esse FMI Kit, isso até trouxe para vocês, não é uma toolbox, é um ADD11, né, que eles falam ali, talvez um toolkit mantido pela CATIA System, certo? Ou seja, muitos às vezes se perguntam, não, se conecta com outros softwares? Sim, se conecta, aqui estamos falando, se conecta, você baixa ali aquele pacotinho, ali e você tem essa conectividade. Verificação e validação, geração automática de matrizes e checklists de certificação. Aqui estamos falando de Simulink Test, Simulink Coverage, e Polyspace Bookfinder. A arquitetura de softwares embarcados, o desafio, como o Model Based System Engineer Jadu, conexão direta MATLAB Simulink para validar múltiplos modos de voo. Aí temos Embedded Coder, Simulink Verify Simulink. Lembrando, isso são sugestões. Se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre uma dessas toolbox, consulte ali no site da Mentors ou não hesite de mandar um e-mail para a gente. Conectividade, views filtradas, certo? Focadas no enlace de dados e redundância de links para rápida análise de cenários de falha, Communication Toolbox, Satellite Communication Toolbox, Instrument Control Toolbox. E encerrando aqui os desafios para o UAV, ciclo de projetos curtos. Temos aqui simulação de trades, né? O Simulink Acceleration, Rapid Acceleration, certo? Simulink Real Time, eu quero mais velocidade, paralelo computer. Gerenciamento de requisitos, rastreabilidade bidirecional, requisitos, elementos do modelo, aquele o V da engenharia, Requirement Toolbox, Simulink Requirements, e também a conectividade. Eu uso DORS, tem a conectividade, tá? Os benefícios esperados, então, com o Model Based System Engineers, com as ferramentas Metrics, redução de atraso em testes de voo, maior cobertura de cenários de falha, transparência em auditorias de certificação, aceleração do time market para novas missões UAV. E como seria um exemplo disso num projeto UAV? Aqui eu mostro bem curtinho aqui, né, um vídeo aqui de que permite a Metrics, né, o ambiente MATLAB Simulink, né? Você pode fazer o caminho ali desse UAV, lembrando, tem conexão com Flight Gear, um open source para você criar ali seu ambiente aéreo, né? Toda a parte aqui também, certo? Toda a modelagem, né? Para que você tenha isso, correto? Na sua mão, tranquilamente.
E se tem dúvidas a respeito, precisa um papo mais profundo, lembrando sempre que nossos canais estão abertos. No próximo slide, eu até mostro até um caso de sucesso. Ok, isso é muito bonito, mas tem um caso de sucesso para apresentar aí? Lógico, nós temos. Aqui estamos aqui. A Views usa design e teste virtual para acelerar o desenvolvimento de um drone de resgate autônomo, correto? Aqui, ele mostra ali, utilizou o Model-Based Design e o Model-Based System Engineer para desenvolver rapidamente drones de escavação AV para evacuar pacientes de forma autônoma em locais remotos ou perigosos, né? E sempre aqui, né, utilizou o System Composer para desenvolver e testar a arquitetura física e funcional dos sistemas, certo? E aqui é sempre fácil, né? Com o melhor do Model-Based Design e o Model-Based System Engineer, como diz aqui o CTO da Views, é fácil alterar o modelo, porque já configuramos os processos e a cadeia de ferramentas, certo? E aí tem aquela coisa, esperamos que no segundo projeto leve apenas o quinto de tempo que o primeiro, certo? E assim já podemos aproveitar os modelos existentes, ok? Bom, e agora a gente fala ali do SATCOM, certo? O que que é o SATCOM? Né? Satélite de comunicações, né? Como que é isso? Essa aqui também é uma simulação feita dentro do MATLAB Simulink. Quais são os desafios do setor? E como o Model-Based System Engineer pode ajudar com as ferramentas Matters? Bom, os desafios também são bastantes, né? Nós temos cobertura global e latência, temos orquestração de constelações, certo? Temos interferência e uso eficiente da banda. Temos integração com redes terrestres, conectar todas as redes SATCOM e a infraestrutura terrestre, 5G, 6G, certo? Outra coisa, segurança e cyberproteção, algo muito latente na área, né? Toda na área aerodef e aerocivil também, a cibersegurança, proteger canais, uplink, downlink, contra jamming, spoofing, espionagem, conformidade regulamentar, sempre atender às normas. São áreas, né? São áreas, tanto a parte UAV, SATCOM, aeronáutica, são áreas que têm normas, têm certificações, né? Ciclos de atualizações ágil, adaptar hardware e software para novos requisitos de missão e mudanças rápidas de política de frequência. Como o Model-Based System Engineering ajuda e quais toolbox são recomendadas, né? Aquela pincelada de leve, né? Só para vocês terem uma ideia. Bom, na cobertura global e latência, com o Model-Based System Engineer, vai modelar a arquitetura de constelações e órbitas para simular cobertura e também atrasos de ponta a ponta antes da implementação. Aqui temos Satellite Communication Toolbox, System Composer, Simulink. Na orquestração de constelações, também System Composer, Stateflow, Simulink Real-Time. Você vai definir e validar logicamente, os cenários de handover e coordenação entre satélites. A interferência e uso eficiente de banda. Bom, realiza com o Model-Based System Engineer, você vai ter uma análise de uso de espectro e interferência via simulações de link do budget e algoritmos de alocação dinâmica. Aqui temos novamente Communication Toolbox, Phase Array System Toolbox, RF Block 7. Na parte de integração com redes terrestres, né? Aí a gente está falando de Simulink, 5G Toolbox, OPC Toolbox, você vai ter com ali, permite a comodelagem de subsistemas espaciais e terrestres em uma única plataforma, garantindo interoperabilidade. Já ouvimos essa palavra antes, não lembra? Segurança e cyberproteção, Simulink Test, Simulink Design, Design Verify, HDL Coder para criptografia embarcada. Aqui você vai ter requisitos de segurança e testes incorporados ali. Conformidade regulamentar, né? Nós temos a rastreabilidade de requisitos regulamentares. Aí temos Requirements to Box, Simulink Check, Simulink Reporter Generator. E os ciclos de atualizações ágeis. Aqui nós vamos modelos hierarquizados e parametrizáveis para acelerar a integração de design, Model Reference, Simulink Projects, Simulink DevOps Integration, certo? E aí, claro, vamos apresentar alguns casos de sucesso, nada mais como um dos casos dos sucessos. E o primeiro caso, a gente já começa aqui com o baita Hadouken, o Lockheed Martin,
um dos clientes também da Matters. Ela simula missões de espaçonave Orion com Simscape Electrical. E aqui, né, você pode ter um link ali, depois a gente deixa tudo definido para vocês, né, no script do vídeo, os links para que vocês possam acessar, né? O desafio aqui era simular o sistema de energia da espaçonave Orion para validar o projeto, testar as condições de falha e verificar o desempenho do sistema, certo? Utilizando o Simulink Escape Elétrico, um dos produtos apenas aqui citados, não falaram todos, para modelar painéis solares, baterias, o sistema completo e executar simulações de variabilidade de perfis de missão. Resultado, um dos resultados que sempre vocês vão ver aqui, redução de tempo de desenvolvimento em 2/3. Que mais? Desenvolvimento de biblioteca, componentes reutilizáveis, como vocês viram no caso do AV, lembra no caso do sucesso, que ele falou, no próximo, no segundo modelo que a gente vai ter, vai ser 1/5 do tempo que a gente demorou primeiro. Você pode reutilizar, certo? E redução de codificação de baixo nível, correto? No nosso próximo aqui também, os benefícios do módulo Baser System Engineer, redução de despesas através de reutilização de modelos e adaptação de modelos. Novamente, aqui, a gente tem aqui da OHB falando sobre isso, né? 50% mais rápido do que a codificação manual, e ao reutilizar 70% dos modelos de controle de atitude desse satélite Smart 1, eliminamos quase completamente o tempo de desenvolvimento dessas partes, tá? Benefícios das simulações. Então, resumindo, quais são os resultados obtidos com o Model Based System Engineer? Maior confiabilidade dos projetos, simulação e integração, redução de falhas críticas e avançadas, análise de requisitos, integração contínua entre engenharia e gestão de requisitos, o grande V da engenharia, aceleração do ciclo de desenvolvimento e certificação. E quase terminando, nossa, aqui nos nossos quase finais, né? Vamos falar um pouco de visualização de órbitas, modelagem e propagação da constelação de satélites. Aqui vamos dar um destaque a uma das toolbox, que é o Satellite Communication Toolbox. Vai lá no nosso site da Matters, coloca ali em produtos, você vai ver ali Satellite Communication Toolbox. Que o Satellite Communication Toolbox propõe, né? Você vai ter propagação, visualização e análise de órbita, você vai ter análise de orçamento de link, certo? Aditivos, né? Ativos, satélites, estações terrestres, diretamente em app. Você pode criar aplicativos ali direto, que a pessoa só recebe ali no seu Android, iPhone, análise de perdas atmosféricas, geração de formas de onda também, certo? Gerar dados Galileu, certo? Códigos de alcance e formas na onda da banda da base complexa E1 e E5, gerar quadros definidos de padrão SDA, Optimal Communication Terminal, certo? Simulação de link de ponta a ponta, correto? Você vai ter ali, é o que oferece na parte aqui de propagação, visualização e análise de órbita dessa toolbox. É uma das coisas que oferece a toolbox, certo? Na parte de gerar órbitas de diversas maneiras também. Você vai ter, essa toolbox oferece a capacidade de ler um elemento de 2 linhas, um arquivo TLE, gerar uma órbita a partir desse arquivo, certo? Que mais, né? Já falando em modelos SGP4, né? Prevê o efeito de perturbações causadas pela forma da Terra, arrasto, radiação, efeitos gravitacionais de outros corpos, como Sol e Lua. Você já tem modelos simplificados de perturbação também, certo? Que aí você vai ter esses modelos ali do espaço profundo, do SDP, se aplicam a objetos com um período orbital superior de 225 minutos. No entanto, esses modelos estão sendo unidos em um único propagador SGP4. Aqui a gente está falando algo bem específico da área, propagador de 2 corpos cliperiano, que é menos preciso que propagadores SGP4 e SDP4. Mas é muito útil para os que estão começando a trabalhar com mecânica orbital, certo? Essa toolbox também pode ingerir uma tabela de dados efêmeres, ou seja, informações de posição, velocidade de vários pontos no tempo, e gerar uma órbita a partir desses dados, usando interpolação entre o tempo das efêmeres, ok?
E também, né, falando ainda sobre essa do box, construir transmissores, receptores modelando sistemas físicos. Aqui, apontar a antena para um ponto fixo da Terra durante toda a simulação, habilitar antena direcionáveis sem precisar criar um algoritmo de rastreamento. E aqui, conectando também outra toolbox, a antena toolbox, anexar qualquer tipo de antena ao transmissor e receptor, realizar o direcionamento eletrônico, certo? O beam streaming e interferência também de constelação de satélites em um enlace de comunicação. Então, essa toolbox, o Satellite Communication Toolbox, te permite modelar satélites com elementos orbitais, orientação fixa, adicionar gimbals para apontamento controlado e associar transmissores e receptores com antenas, certo? Gerar visualizações de padrões de órbita. Você vai ter o plot 2D e 3D, mostrando a evolução do campo de visão, certo? Ao longo do tempo, correto? Você tem essa facilidade também. E além disso, né, sem restrições como o ângulo mínimo de elevação da estação terrestre. Deixa eu rodando aqui, correto? O que isso ajuda? Né? Aqui a gente vai ter rastros nos solos, o Gauss Track oferece uma visão rápida das áreas de cobertura ao longo das múltiplas órbitas. Já os Skyplots, né, que é citado aqui no slide, mostra quantos satélites estão visíveis de um ponto na Terra e em um instante, sendo necessário quatro para que um receptor GPS realize o processamento de posição, velocidade e tempo, certo? Outras coisas também que a gente pode falar aqui, visualizar acesso variável no tempo, né? Aqui, até mesmo neste vídeo aqui, mostra quando há acesso visual, que vai ser indicado ali com a linha tracejada, que você vai dar espero que dê para ver ali uma linha tracejada ali, entre o satélite e a estação terrestre. Também é exibido o campo de visão, considerando restrições de visibilidade, como o ângulo máximo de apontamento do satélite e o ângulo mínimo de elevação da estação terrestre. Então, aqui você vai poder, aqui também com o Satellite Communication Box, definir esses contornos ideais, incluir restrições, certo? E também mostrar visualmente quando o acesso é alcançado, ok? E aqui, quase encerrando nossa webinar, terminando de falar sobre o Satellite Communication Toolbox, você vai poder realizar análises de comunicação, certo? Você ali, né, a partir de um EB sobre N mínimo, perdas em espaço livre, valores ali do G sobre o T, a Toolbox calcula quando o alcance de comunicação está operacional. A simulação mostra órbitas e enlaces ativando e desativando, além de fornecer horários e durações das janelas de enlace, essenciais para planejar os downlinks dos dados armazenados, como a gente vê aqui, certo? Isso é uma das coisas que essa toolbox, Satellite Communication Toolbox, muito utilizada na parte SATCOM, pode oferecer para vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi, opa, deixa eu botar ali, nosso webinar de hoje, certo? Falando um pouco do engenharia de sistemas para UAVs e SATCOMs, e depois no final falando um pouco mais especificamente dessa toolbox, de Satellite Communication Toolbox. Muito obrigada. Não sei se tem algumas perguntas. Oi, Ximena, muito obrigado pela sua apresentação. Pessoal, fica livre aí para quem tem interesse de fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Nós estamos aqui, ficaremos disponíveis por mais alguns minutos. Para todos os participantes do webinar, nós vamos disponibilizar aí um certificado de participação. E quem pedir o link, né, da referente à apresentação, nós estaremos enviando por e-mail também, tá bom? Fica aí aberto, né, para esse canal para dúvidas e perguntas. Podem perguntar à vontade. Opa, de nada, Riva, de nada. Tem nossos contatos, nossas redes sociais, não existe de nos perguntar, certo? E também isso também será exibido também, certo, Bruno? No canal, o vídeo. Isso. Em breve, essa apresentação será disponibilizada no nosso canal do YouTube.
Para quem não conseguiu acompanhar agora, né, poderá acompanhar novamente, né, no nosso canal. E a gente pede sempre que olhe aí, né, as apresentações da OpenCAD dentro do nosso site, na barra de eventos. Na semana que vem, né, no dia 28, a Ximena estará, de novo fazendo uma nova apresentação. Então, contamos aí com a presença de todos também. Ó, Ximena, tem uma pergunta aqui da Riva, sobre simulações reais. Tem como direcionar os toolbox? Sim, sim, mas ali simulações reais você está pensando em trabalhar. É que aí estamos falando com hardware ou simulações reais realmente na aplicação ali que você quer fazer. Sim, tem uma paleta de toolbox, sim, a gente pode aprofundar isso, sim. Posso depois informar para vocês, informar na aplicação. Tem como sim, tá? Ah, Não se preocupe, a gente responde direitinho. Tá, temos todo o contato, fica ali, e aí a gente responde direitinho a sua dúvida, ou então, se precisar também, marcamos uma videoconferência para aprofundarmos mais e mostrar ali as ferramentas. perfeito, pessoal. Ah, tem mais uma pergunta aqui, é do Lucas Benites, né? Se é possível conectar outros softwares que não são da Mefrox, como o System Composer, para descrever e registrar resultados durante o avanço da fase de projeto. Sim, sim, como eu tinha mostrado para você, o System Composer, assim, um dos slides, ele tem essa conectividade com outros softwares na parte ali de requisitos, e então isso sim é possível, isso sim é possível. Tá? Se você tem o nome do software que você utiliza, a gente pode ali averiguar para você e mandar ali toda como faz essa conectividade, mas sim, é possível sim. Obrigada, Iva, obrigado, José. Eu aguardo qualquer dúvida, né? Como o Bruno deixou, nossos canais estão abertos, certo? Às vezes se faz necessário ter uma videoconferência para entender melhor o projeto e a gente ser mais assertivo ali nas toolbox recomendadas, tá? Então, não se sinta que tem que marcar uma reunião, não, é para entender melhor, certo? E as toolbox serem bem ali assertivas ao que vocês desejam fazer, tá certo? Aguardo vocês já no dia 28, é a parte de certificação de inteligência artificial para a parte Aerodef, algo que está muito em alta e sendo bastante dialogado sobre como será isso possível. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, tá? Nós encerraremos o webinar agora, tá? E em breve, fique atento aí às novidades da OpenCAD e nossas apresentações. Muito obrigado, Ximena, e até a próxima. De nada, tchau, gente. Obrigada.